Olá, eu sou a Caroline e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as cores e suas combinações, tá bom? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em combinar cores de tecido, estampas. Então aqui nessa aula a gente vai aprender um pouquinho de teoria, porque tudo na vida tem a sua teoria, né? Então, para você aprender sobre combinação de cores, você precisa aprender um pouquinho de teoria sobre quais elas combinam, quais ficam mais adequadas para cada ambiente, né? Para compor um produto, uma peça, uma decoração. Então, você precisa entender um pouco, né, sobre a combinação de cores para que você possa levar isso para o seu produto final e para que você possa atender com mais eficiência o seu cliente. Então vamos falar um pouquinho sobre o círculo cromático. Então, se existe uma dúvida que persegue os amadores do artesanato e na decoração, com certeza é sobre a combinação de cores. São elas que deixam as peças personalizadas e os ambientes com mais harmonia. Você sabe o que é um círculo cromático? Encontrar a combinação correta para as cores é uma das partes mais importantes em um processo criativo, seja para desenvolver um produto ou uma decoração. Então, você precisa entender o que é um círculo cromático. Aqui nós temos as cores primárias, né? Tá dividido em cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias, tá bom? Nós vamos ver também mais para frente na aula tanto da Bianca, né, que vai ser no dia 24, como da Dani Pacheco. Elas também vão falar sobre o círculo cromático, mas elas vão falar mais voltado na moda, tá bom, gente? Então aqui a gente tá vendo mais o círculo cromático dentro da decoração e dentro do artesanato, tá bom? Aqui nós temos, dentro do círculo cromático, a divisão das cores quentes e das cores frias, tá? Até deixei aqui uma imagem, ó. Aqui eu tenho um ambiente com cores bem quentes e um ambiente com cores bem frias, tá? Então, é interessante você entender que o seu cliente gosta mais de tons frios ou de tons mais quentes. Isso é muito importante a gente perguntar para o nosso cliente também. Então, aqui nós temos 6 formas de combinar as cores para que você possa ter uma paleta de cores mais harmoniosa, tá? Então, nós temos aqui, que é a primeira que nós vamos ver, são os tons monocromáticos. Tons monocromáticos sempre são os tons que ficam dentro aqui, ó, da mesma paleta de cores, tá? Que vem do tom mais claro para o tom mais escuro. Aqui eu tenho um ambiente, olha, 2 ambientes, na verdade, aonde não foi usada muita cor, tá? Então, ele é um ambiente minimalista, tá? Só tem aqui umas almofadas em tom de azul. Eles usaram apenas tons pastéis, né? No caso, o cru, e a madeira para fazer essa combinação de cores. Então, ele é bem minimalista, tá? Aqui nós temos um outro ambiente também minimalista. Por quê? Porque ele não está utilizando muita cor. Está usando apenas um tom de amarelo. E aqui ele utilizou um pouco de vermelho, um floral que contém vermelho, né? Então, aqui o mesmo floral que está na cortina, ele utilizou uma capa de almofada. Continua os ambientes em tons crus, tá? Isso aqui nós vamos ver também, esse ambiente aqui, ele entra nas tendências desse ano, tá? Ambientes mais cleans, tá bom? Ambientes que tenham mais elementos de natureza, cores mais pastéis, né? O cru que tá muito em alta, materiais como cordas, muita coisa voltada para a natureza, tá bom? Mas isso a gente vai ver numa outra aula. Aqui, gente, eu tenho um ambiente
que ele é análogas, tá? São cores análogas. É um ambiente onde eu tenho uma composição que ele utiliza essa regra aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ele tá usando essa regra aqui. Então, ele pega 3 tons sequenciais, né, do nosso círculo cromático. Eu poderia utilizar esses 3, poderia usar esses 3, poderia usar esses 3 aqui, tá bom? Então, esse ambiente que eu mostrei para vocês, ele tá dentro das cores análogas. Essas cores, elas sempre são utilizadas de 2 a 5 tonalidades, só que o normal, viu, gente, é sempre 3. Por quê? Porque é muito fácil de a gente errar nessa combinação, ficar exagerado, então sempre tem que cuidar. Aqui eu tenho um ambiente que ele é um pouco mais clean, né? Ele tá usando o branco aqui como fundo, um pouco de tom de cinza, mas ele tem aqui no tapete, né, esse degradê que vem as 3 tonalidades ali, que é o amarelo, o laranja e o vermelho. E tem um pouquinho de verde aqui, que seria um verde mais puxando para o verde musgo clarinho, tá? Agora nós vamos falar sobre as cores complementares. Cores complementares é sempre as cores que são o oposto uma da outra, tá? Então aqui, ó, você vai pegar o círculo cromático e vai fazer uma reta, tá? Poderia ser amarelo com esse violeta, o verde com esse tom de rosa, que é rosa pink, aqui seria rosa, né? As tonalidades de pink e rosa. Poderia usar o verde com o vermelho, por isso que no Natal se usa verde com vermelho. Por quê? Porque elas são cores complementares e por isso que fica tão bonito na decoração, tá bom, gente? E as cores complementares, ela é considerada a técnica mais usada, tá? É a mais famosa, porque é a mais fácil de se utilizar, né? E tá nos ambientes, tá bom? Então, ela traz um contraste e vida para o ambiente ou para essa peça. Aqui, como eu falei para vocês, o contraste, né, do vermelho com o verde, né, que fica muito bonito e que é muito visto no Natal. Agora nós vamos falar da combinação triangular, tá bom? Que são 3 cores. Aqui eu tenho um ambiente com essa combinação. Veja que bonito que fica a combinação de 3 cores, tá? Então, aqui, voltando, essa combinação de cores, ela sempre tem a mesma distância, tá? Então, você sempre vai escolher uma cor e vai pular, no caso, 3 cores. Como exemplo aqui, eu tenho verde, pulei 3 cores, tenho roxo, pulei 3 cores, tenho laranja, tá? Então, é uma combinação bem legal de se utilizar. E como eu já mostrei, fica muito bonito no ambiente, tá? Ele traz contraste, cor, traz conforto. Aqui, já é uma combinação de 3 tons também, né? Mas só que eles são utilizados de uma forma que eu particularmente acho exagerada. Poderia ter sido utilizado talvez uma cortina clara aqui, não na mesma estampa, né, e cores, né? Então, isso aqui é um exemplo que, assim, fica bonito, tá dentro da técnica da decoração, mas se torna muito carregada, se torna muito cansativa, né? Para um quarto de uma criança se torna, de certa forma, irritante, né? Às vezes a gente não entende porque a criança fica irritada, mas muitas vezes o ambiente onde ela mais fica pode ser um ambiente que está com uma carga de cor ou uma carga de estampa muito grande. E isso traz para a nossa parte de intelecto, né, essa irritação. Então, precisamos tomar cuidado com esse tipo de combinação. É bonita? Seria maravilhosa se ela estivesse apenas na parede e nas almofadas. Se a pessoa tivesse utilizado aqui
de repente uma cor mais neutra, cortinas mais neutra, poderia utilizar os outros elementos, né, coloridos da forma que está, tá bom? Aqui já é uma combinação que eu gosto bastante, né, que são as cores primárias de certa forma, né, o azul, o vermelho e o amarelo. Só que aqui ela não tá de uma forma carregada, eles estão utilizando com fundo branco. Então, o fundo, ele sendo branco, torna-se o ambiente mais harmonioso, tá? Então, aqui ficou muito bacana essa combinação de cores. Por quê? Porque o ambiente que está de fundo, né? A parte de fundo que é parede, porta, piso, é tudo clara. Então, o que contrastou justamente foi o que importava, que são as camas, os detalhes lá atrás dos nichos. E aqui eu tenho uma outra combinação que fica muito legal para quem gosta de cor, né? São 3 tons, né? Continuando ali na técnica do triângulo, né? São 3 tons que eles são tons vibrantes, mas que se combinam e deixam um ambiente muito legal. Só que aqui pode perceber que a pessoa também neutralizou com móveis claros, né? Eu tenho uma parede, um painel aqui na parede que tem essa composição de cores, uma almofada aqui com detalhes na mesma paleta de cores e 2 almofadas aqui de fundo que são mais escuras, mas ele se tornou um ambiente bonito e harmonioso, tá? Então a gente pode utilizar cores, estampas, né, que tenham essa composição de cores, mas a gente tem que cuidar para manter também isso harmonioso, não ficar exagerado como eu mostrei na foto anterior. Agora nós vamos ver a combinação com 4 cores, tá? Que é essa daqui. A ideia aqui é semelhante à ideia anterior, é que a gente está utilizando 4 cores e a gente vai fazer um quadrado no círculo cromático. Então, se você perceber, esse ambiente aqui lembra muito o ambiente indiano, né? Então, as cores que eles utilizaram ficou num estilo indiano. E esse tipo de combinação, ela traz sincronia das cores e um contraste. Então, também fica muito bonito essa combinação. Eu gosto bastante da combinação de 4 cores, mas como eu falei, sempre tem que cuidar. Quanto mais cores você utiliza, mais a gente deve cuidar com a combinação, tá bom? Aqui nós temos um ambiente onde a combinação são de 6 cores, tá? Então, essa é uma das técnicas mais difíceis para se combinar. Eu não aconselho a fazer muito peças assim, que sejam muito coloridas, tá? Porque muito colorido são tendências, né? A gente vai ver na aula da Bianca, ela vai falar sobre as tendências do verão de 2022 e 2023, tá? Por quê? Porque para nós aqui no Brasil, o verão já está acabando, né? E nas lojas já está se falando em promoção de verão, por quê? Porque vai vir agora outono e depois vem inverno. Lá para ela, que ela mora na Itália, eles já estão vendo sobre verão 2022 2023. Por quê? Porque lá sempre o verão chega antes do que para nós. E na aula dela a gente vai ver também que vai estar muito em alta roupas coloridas. Então vai ser bastante cor para a próxima moda verão. Mas para ambientes as coisas são um pouquinho diferentes, tá? Deixa eu virar a câmera aqui para mim. Para os ambientes são um pouco diferentes, por quê? Porque quando a gente fala em tons coloridos, né? Vou fazer uma peça, uma bolsa, por exemplo, toda colorida, ok, a pessoa que gosta de cores bem coloridas, vibrantes, ela vai gostar daquele produto, certo? Mas a pessoa que é, por exemplo, como eu, que gosta de tons mais neutro, que não gosta de muito colorido misturado, já não vou comprar aquela bolsa, né? Então a gente tem que ver o estilo do nosso cliente, o que o nosso cliente gosta, né?
Se eu trabalho com produtos à pronta entrega, eu tenho que tentar fazer aquilo que todo mundo usa ou que a maioria usa. Eu não posso utilizar uma paleta de cores onde eu vou agradar um público muito pequeno, porque senão eu vou ficar com o produto muito tempo parado. Então, saber combinar as cores para um produto é muito importante, porque você vai conseguir atingir um público maior, né, na hora de vender aquele produto. Então, o que está em alta no mercado, né? Ver o que está sendo mais vendido, o que se encontra mais nas lojas, quais as tonalidades que a gente mais vê no mercado. Então, a gente, como artesã, a gente tem que estar em constante pesquisa, tem que estar em constante aprendizado, né? Eu sempre falo para as minhas alunas que eu dou aula presencial, é muito importante elas virem aqui fazer a aula, porque cada projeto que a gente faz, cada peça que a gente faz, é totalmente diferente uma da outra. A gente não faz peças iguais, eu não tenho costume de pedir para elas fazerem peças iguais. Elas fazem aquilo que elas têm vontade de fazer, ou para atender um cliente, ou para atender uma decoração dentro da casa delas, ou para presente. Então, nunca são iguais, sempre são diferentes. E mesmo que eu tenha projeto, a peça sempre sai diferente, nunca sai igual. Até porque cada um tem um jeitinho de se fazer, né? Mas eu sempre falo para elas utilizarem tonalidades que estejam dentro do mercado. Então, para a gente que é professora, toda aula também é aprendizagem. Porque ela me vem muitas vezes com uma foto, porque a cliente dela quer um produto igual ela viu na internet, né? Então, a gente busca fazer aquele produto, né, dentro da modelagem e dentro da tonalidade que a cliente da aluna quer. Mas, quando a gente trabalha com produto à pronta entrega, a gente precisa sempre ver o que o mercado está mostrando, o que o mercado está mais vendendo, tá? Para que a gente não fique muito tempo com aquele produto parado lá na prateleira, tá? Por exemplo, eu faço feiras. Então, nas feiras eu tenho que levar produtos, caso eu leve produtos, para vender, para a artesã poder comprar aquele produto e fazer, né? No caso, eu levo matéria-prima para as feiras. Mas eu também levo peças à pronta entrega, né? Então, a última feira que eu fiz, eu vendi muita peça de Natal. Por quê? Porque eu levei um produto diferenciado, com tecidos diferenciado. Então, eu praticamente vendi todas as peças que eu tinha pronta entrega. Eu voltei com pouquíssimas que eram mostruário. Então, isso é muito importante, você saber o que é tendência, saber o que está sendo mais vendido, para que você possa produzir, né? Claro que todo mundo tem a sua questão, tem gente que faz produção em massa, tipo, eu tinha alunas minhas que elas costumavam fazer sempre 10, então elas faziam 10 de um tipo, 10 de outro tipo, 10 de outro tipo, tá? Elas faziam sempre o mesmo projeto, mas sempre 10 peças de cada projeto, porque elas queriam ter a pronta entrega, então elas faziam de diversas cores, faziam com cores coloridas, faziam peças coloridas, faziam peças mais neutras, então elas tinham sempre esse costume de fazer produção, tá? Mas eu, por exemplo, não faço muito produção. Quando eu tenho peça à pronta entrega, eu tenho normalmente uma peça, no máximo 2, mas normalmente é uma peça que eu tenho, porque eu acho que o artesanato ele é uma coisa exclusiva, né? Você tem que vender a exclusividade. Então, quando o cliente me pede alguma coisa, eu sempre tento fazer diferente, mesmo que seja uma peça que eu já produzi, eu sempre faço diferente do que eu já fiz. Ou tonalidade, ou detalhe, ou tipo de tecido, tá? A gente vai ter uma aula sobre diversos tipos de tecido também, né? Que a gente pode utilizar no artesanato. Então, isso que é o interessante do artesanato, né? E saber compor a cor é muito importante. As texturas, né, as estampas, é muito importante para o nosso mercado, tá bom? Vamos ver mais algumas coisinhas aqui no computador. Nós estávamos falando sobre a combinação de 6 cores, né? Aqui é um ambiente onde tem muitas cores,
Mas se você ver, ele é um ambiente harmonioso. Por quê? Porque ele colocou apenas detalhes coloridos, tá? Então aqui eu tenho 2 puffs, né? E tenho quadros que estão com várias cores. Esse quadro aqui no fundo tem várias cores, tá? Não são as mesmas tonalidades do puff, são tonalidades diferentes, tá? Mas se combinam. E o ambiente combinou por quê? Porque ele contém neutralidade, né? Se você analisar, nós temos um fundo todo branco e aqui nós temos dois sofás, no caso, um jogo de sofá no cru, tá? O tapete tem uma estampa? Tem também, que é diferente já do que nós temos aqui e do que nós temos no quadro, mas ele compôs muito bem nesse ambiente, tá bom? Então, é importante saber compor as cores na quantidade certa. Agora nós vamos ver a composição em fenda, tá? Ou meio complementar, que é essa daqui, tá bom? Ela utiliza 2 cores que são próximas, né? Com uma contrastante. Aqui eu tenho um ambiente como exemplo, tá? Então aqui o exemplo seria o amarelo, o verde e o violeta, que são as cores que estão em alta para esse ano, tá? É uma tonalidade que vai estar em alta esse ano. Então, eu particularmente adorei essa combinação, achei muito legal esse sofá no verde, porque normalmente a gente utiliza sofá sempre em tons pastéis, e aqui foi usado um sofá no verde, que é muito bacana. Então, é um ambiente para uma pessoa que tem muito estilo, né? Uma pessoa que vai ter estilo. E ficou muito bonito. A gente vai ver também nas aulas mais para frente sobre a tendência desse ano, que é natureza, né? Como eu já falei. Então, aqui nesse fundo, nós temos folhas, né? Que lembram como se fosse uma mata, né? Então, ficou muito bacana. Tem elementos diferentes, se você ver, tem elementos diferentes nesse ambiente, mas todos eles compõem o ambiente de uma forma muito harmoniosa. Ficou muito bonito. E agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês algumas ideias e vamos fazer alguns comentários. Por exemplo, essa ideia aqui ficou muito bacana. Eles utilizaram uma estampa em xadrez aqui, que ele é um tom mais nude, e utilizaram uma parte de baixo aqui, no caso a base do jogo americano, em listras, para vocês verem que listras combina com xadrez, mas tem que saber combinar também e compor isso no ambiente. No caso aqui foi composta de uma forma muito bonita. De novo, elementos em madeira, que está muito em alta. Essas xícaras de coração, formas de coração, pratinhos, né? Tá muito em alta, viu, gente? Vale muito a pena investir em elementos que possam compor a tua peça em formatos de coração, porque está muito em alta, tá? Aqui eu tenho uma ideia de Páscoa, né? Páscoa, deixa eu virar a câmera aqui só para falar para vocês sobre a Páscoa um pouquinho. A Páscoa tá chegando, certo? Quem já produziu peça, produziu. Mas a regra da Páscoa vale para todos os anos. Por quê? A Páscoa sempre utiliza tons pastéis. Sempre, sempre você vai ver tons pastéis na Páscoa. E como sempre a gente vai ver no Natal o vermelho e o verde, né? Então assim, existem temas que são fixos, cores fixas, né? E a Páscoa, a paleta de cores da Páscoa é sempre tons pastéis ou candy color também, né? Usa-se muito, principalmente na Europa, para Páscoa, tonalidades bem neutras, branco com detalhes em flor, cinza com detalhes em flor, linho é utilizado muito porque o linho é tons pastéis, né? Na decoração de Páscoa. Então a gente vê, né, na internet, no mercado, principalmente europeu, sempre cores neutras com detalhes em cor.
né? Ou florzinha, ou coraçãozinho, ou lacinho, né? Com tons candy color, tá? Então, para Páscoa é sempre cores candy color ou pastéis. Isso você já pode deixar escrito aí na sua agenda para o ano que vem vocês fazerem a Páscoa dentro dessa tonalidade, tá? Então, voltando aqui eu tenho um coelhinho de listra e um floral. Ele está na frente de um vaso, então imagina isso, né, numa estante ou num rack, como ficaria bonito. Centro de mesa. Aqui eu tenho uma outra composição de mesa, aonde o linho tá como fundo no jogo americano e aqui nós temos um floral, tá? Novamente, louça em forma de coração. Isso aqui, gente, também está sendo muito usado agora no Brasil, tá? É um estilo mais europeu também. A gente vê muito decorações russas, né, nessa forma, e europeias. E aqui no Brasil está começando a ser utilizado, né? Então, como está em alta madeira esse ano, a natureza e tons de natureza, tons crus também, aqui eu tenho uma imagem onde vocês podem ver que ele tá um fundo de sofá, tá? Em vez de eu ter um quadro só, eu tenho vários quadros que formam um quadrado como se fosse um quadro só, né? Mas aqui eu tenho o formato mais quadrado, dentro desse quadrado, vários elementos que formam esse quadro, tá? E isso aqui é muito utilizado e fica muito bonito. Eu comecei a fazer aqui no meu ateliê também uma parede como essa, mas eu tô procurando elementos ainda, não terminei porque eu quero fazer bem diferente também. Como eu falei para vocês, o cru e o linho estão em alta, então aqui eu tenho uma almofada de linho com bordadinho de ponto cruz, tá? Então, o bordado esse ano também está muito em alta, bastidores muito em alta, né? A gente vai ver muito no mercado bastidores, filtro dos sonhos feitos de macramê, peças de macramê em formas de círculo para colocar na parede, a gente vai ver muito isso. Aqui uma peça em formato de coração, como eu falei para vocês. Eu gosto muito desse tipo de trabalho porque você utiliza restinhos de materiais. Aqui foi feito um coração enchido, fechado, provavelmente com ponto invisível na lateral aqui. E ela finalizou, a pessoa finalizou com pet aplique, com a película definitiva ou a película mágica, como também é conhecida. E ela foi aplicada depois do coração cheio, né? Então aqui não tem costura alguma, tá? Se você olhar bem, não tem nada de costura, porque é película definitiva. E ficou uma graça para decorar aí a casa de vocês ou para vender. Esse aqui é um jogo de tapete que eu já vi na internet muitos anos atrás e eu trouxe para vocês poderem ver. Aqui a gente tem uma paleta de cores em tons de rosa com azul marinho, que no caso é o jeans, tá? Então o rosa combina muito bem com o azul. E aqui ela colocou flores brancas para dar um contraste, tá? E ficou muito bacana, ela aproveitou retalhos provavelmente de tecido e ela fez um formato em tiras. Então isso é bem interessante também de se fazer no artesanato. Aqui mais uma decoração de Páscoa para vocês terem uma ideia. O xadrez vai estar bastante em alta para o próximo verão. Esse trilho eu achei maravilhoso, tá? Romântico e simples, tá? É o menos é mais. Então, ele tem um tecido aqui, que o fundo dele é um tom meio off-white, com coraçõezinhos em tom de azul. E aqui embaixo a pessoa utilizou um tecido de poá para fazer essa franjinha, né? Esse babado, no caso, e colocou 2 lacinhos. Ficou simples e muito romântico. Eu adorei essa combinação. Aqui uma bolsa bem floral, com tons quentes, né? E com fundo no preto. Então, para quem gosta de fazer bolsas, essa aqui é uma ideia bem legal.
com um modelo de bolsa que é muito utilizado no mercado, tá? Cachepôs, gente, cachepô tá muito em alta. Se vê muito na internet, cachepô de corda, cachepô de, olha, de vários tipos, tá? De tecido. Esse aqui foi feito de juta com tecido, tá? Então fica muito bonito para compor um ambiente e tá muito em alta cachepô. Aqui, falando sobre colorido, uma mochila e uma frasqueira colorida para as crianças, né? É só para trazer uma ideia aí para quem gosta de bolsas. Um trilho floral, que também fica muito bonito para compor uma mesa. Então, o floral também é uma coisa que está em alta, porque tem natureza, né? Aqui, gente, eu quero falar para vocês sobre erros de combinação. Marrom combina com rosa? Combina muito. Só que a pessoa, quando fez aqui a borboleta, ela deveria ter deixado essa borboleta não com floral, mas sim com uma tonalidade mais neutra. Deveria ter utilizado aqui um tom de marrom na parte do corpo e nas asas o tom de rosa. Ficaria um pouco mais harmonioso, tá? Então, cuidem com o floral, porque quando ele tá em excesso, ele se torna feio, né? Não se torna muito agradável aos olhos. Aqui, como eu falei para vocês, Páscoa, né? Branco com marrom, né? Chocolate. Esse aqui também é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante na combinação de cores. Xadrez com poá combina? Combina, mas tem que cuidar. Se o xadrez já tá grande, o poá não pode ser bolinha grande, tá? Não pode ser os dois mesmo tamanho. E tem que cuidar com o ambiente onde se coloca esse trilho. Por quê? Porque dá uma confusão visual aqui, né? A gente olha e dá uma certa confusão visual. Então, tem que cuidar muito com peças assim, que contém xadrez com poá, tá? Esse aqui eu achei muito fofo e é o que eu falei pra vocês. Aqui são as cores, é o colorido do Candy Color, né? Essa peça aqui também tá dentro da composição Candy Color. Utilizou um tom neutro de fundo para fazer a cabecinha dos coelhos e colocou detalhes, então ficou muito fofo. Isso aqui são cachepôs para colocar o chocolatinho, ou você pode colocar vasinhos como ela demonstrou ali. Ficou muito legal. Esse aqui também é um dos erros que as pessoas costumam cometer. A pessoa fez a peça dentro da paleta de cores ali do monocromático. Então, é lilás, tons de lilás, roxo, só que não ficou harmonioso, né? Ela usou um tecido floral para fazer flor. Então, tem que cuidar muito com esse tipo de composição. Olha aqui, para que não fique exagerado, tá? Então, é importante a gente pensar que menos é mais para todo tipo de decoração, tá bom? Isso aqui é só um exemplo de que não se deve fazer. Aqui eu tenho um linho mais escuro, né? Que também é muito utilizado lá na Europa, essa tonalidade, para fazer coelho. E fica muito bonito nos ambientes, combina com tudo. Lá os cachepôs, como eu falei para vocês. E aqui um ambiente mais minimalista, né? É mais branco, tem aqui madeira, tem lá uma planta, outra planta aqui no canto, um pendente em tom com material em madeira. E o amarelo está na louça, né? Então, nem sempre a louça está sobre a mesa. Então, nesse ambiente, se não tivesse as louças aqui, seria tudo mais branco, mais minimalista. Então é isso, gente. A gente falou um pouquinho sobre várias técnicas, né? Mostrei alguns exemplos de combinações, coisas que dão certo, coisas que não dão,
né? E espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado as dicas, né? Vai ter mais dicas sobre também combinação de cores em umas próximas aulas dessa semana, porque, como eu falei, o Festival das Cores justamente não é para utilizar uma montoeira de cor, é para você aprender e entender a combinação de cores, tá bom? E em diversas áreas, porque como eu falei na apresentação, né, do festival, nós temos profissionais de diversas áreas aqui, ensinando vocês a como utilizar dentro da paleta de cores, dentro do que é tendência para esse ano, para que vocês possam ter produtos mais vendáveis, tá? Então, o intuito é vocês aprenderem mais sobre as cores, para facilitar na hora da produção, porque eu conheço muita gente que perde bastante tempo combinando cores, que é uma coisa que difícil mesmo. Muitas vezes a gente demora mais para combinar a cor dos tecidos do que para fazer a peça em si, né? E muitas vezes a gente não tem, às vezes, o tecido, a gente corre para a loja, né? Então, às vezes, com essas dicas que eu passei para vocês, vocês possam utilizar sempre ao máximo o que vocês já têm em casa, não precisando sempre correr para a loja para comprar mais material, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, anotado tudinho aí, que a gente tem mais aula ainda hoje, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.